Vamos lá. Pro Yang, cara, eu acho que é a nota mais delicada da partida, né? Eu vou num 4,5. 4,5, 4,5. Siga o relator, siga o relator. É que assim, se a gente analisar a partida do Young tirando a falha bizarra, ele fez uma partida ok. Foi ok. Né? No que foi exigido, no que dava para ele intervir, ele conseguiu ir bem, né? O Sport agrediu pouco, acho que foram 8 chutes no gol do Sport no jogo inteiro. A cabeçada do Derek era impossível de pegar ali, foi queima-roupa, cabeçada de almanac, e ele ainda estava na bola. Mas é isso, cara, a gente também não pode ficar cego, né? Um erro que um goleiro profissional não pode cometer, e acho que ele vai aprender muito com o erro, então também 4,5. Vocês aí, ó, comentem aí qual é a nota de vocês, vai lá no Arquitricolor também, dá a nota de vocês, tá? Vou jogar aqui agora nos comentários. Seguimos aqui então, Fê. Mike. É 7,5 pra ele. Acho que tá bom a nota do público. Acho que eu gostei. Nota boa também, 7,5, você muito seguro. Além do gol, conseguiu ali bem nas tantos momentos ofensivos quanto nos defensivos. E vai mostrando que logo menos, para mim, rouba a vaga do Cedric, viu? Do jeito que ele tá jogando, com a personalidade que ele tem, acho que vai ser difícil o Cedric segurar tanto a titularidade. Alan Franco. Alan Franco, nota 6. Eu acho que não fez uma partida, nota 5, como o pessoal colocou aí. E me preocupa a parte quando ele sai mancando, mas é o que o Gabriel mandou no nosso grupo, né? Ele anda mancando, então me preocupa menos, mas eu dou nota 6 para Alan Franco. É isso, nota 6, não comprometeu. Acho que a zaga não teve culpa. Sabino, eu vou me antecipar a você. Gostei muito da partida do Sabino hoje, tá? Eu sou um crítico ao Sabino, mas gostei muito. Foi uma partida muito segura dele. Desarmou muito. Vou pegar aqui as ações com bola dele. Se eu não estou equivocado, ele foi um dos principais. 83 ações com bola. Teve desarmes aqui também. Gostei muito dele. Para mim, eu sigo a galera aqui. 7,5. Você? Eu tô numa nota 7, mais uma partida segura do Sabino. Cara, eu acho que a galera pesou um pouco a mão, inclusive eu, nas críticas ao Sabino, depois do pênalti perdido. E com razão, tá? Porque não existe o que ele fez. Mas eu sempre achei um zagueiro muito seguro. Quando ele não inventa, quando ele sabe das suas limitações, ele vai bem. Nota 7 pra ele. Seguimos então, nota 7. Patrick, lateral esquerdo. Cara, eu não gostei dessa nota 5, tá? Do público. Ele É, deixa muito a desejar, deixa muitas lacunas. Mas eu vou numa nota 6 pro Patrick. Dentro das suas limitações, foi uma partida ok. Pois é, perto do que a gente estava vendo dele, óbvio que ele deve bastante ainda pelo que ele era na base, né? A expectativa que se criava, um atleta que fez todas as categorias de base na seleção. Mas foi ok, foi ok. Eu acho que defensivamente ele peca um pouco, principalmente na leitura de retorno ali, no bloco médio e bloco baixo. Mas tem a evoluir, né, Fê? Tem a evoluir. A gente teve tanto cara aí que velho e a gente sabia das limitações. Então, nota 6 aí pro Patrick. Luan, Cara, gostei da partida do Luan, mas uma partida segura tá me surpreendendo, tá? Eu achava que o Luan não ia conseguir render, performar mais com a camisa do São Paulo e tá me surpreendendo. Apesar do que foi o que a gente falou, né? Que São Paulo perde em não ter um meio rápido. Foi numa nota 6 pro Luan. nota 6. Quando você coloca os dois volantes mais presos ali de contenção, que é ele e o Pablo Maia, né? É natural que o São Paulo perca a mobilidade, principalmente na transição da defesa para o ataque. Mas o Luan vem me surpreendendo. Eu acho que gradativamente ele vem evoluindo, pouco a pouco. Óbvio que não é o Luan que a gente conhece ainda, mas, cara, tá recuperando, tá recuperando. Então, nota 6 pro Luan. Pablo Maia. Vou numa nota 6,5. Eu gosto da partida do Pablo Maia. Me desesperou quando ele tomou um carrinho, principalmente por ser no tornozelo, que ele já teve lesão e tudo mais. Mas uma partida segura do Pablo na medida do possível. Vou numa nota 6,5 para ele. Perfeito. Nota 6,5, então, para Pablo Maia. Siga o relator. Rodriguinho. Cara, o Rodriguinho talvez seja o cara que mais me surpreende desde a chegada do Crespo, junto com o Bobadilha e outros nomes. Vem sendo peça crucial. Mais uma boa partida dele, para mim tem que ser titular na terça-feira, principalmente que o São Paulo precisa propor um pouco mais de jogo.
Vou de uma nota 7,5 pro Rodriguinho. É um cara que, na ausência do Oscar, ele tinha sido atropelado pelo Alves. Acho que agora ele vai retomando, né? Agora com a venda do Alves, essa posição de reserva imediato do Oscar e tá indo muito bem. Cara, tô gostando muito. 7,5, né, Fê? Você falou. Isso. Tá. Tô gostando muito do Rodriguinho. Eu acredito que o São Paulo tenha que entrar com ele de titular já, né? Com Bobadilla e Marcos Antônio. Ele é um jogo, como eu disse, é um jogador que joga mais apoiado. Tem uma característica um pouco diferente do Alves. Eu acho que o Alves ele é um pouco mais objetivo que o Rodriguinho algumas vezes, mas o Alves não entregava esse jogo apoiado do Rodriguinho. Então é um jogador que ele circula muito bem pelas alas do campo, por toda a parte ali do meio de campo, faz muito bem essa função e defensivamente ele é muito importante. As pessoas não veem, mas o que ele fecha de linha, o que ele baixa, o que ele marca, cara, é um absurdo. O jogo inteiro tá 90 minutos ele tá correndo. Então eu gosto muito do Rodriguinho, nota 7,5. Ferreirinha, Fê. Cara, a Ferreirinha me deixou a desejar, né? Eu conversei com um amigo meu recentemente sobre o novo posicionamento do Ferreirinha, né? Que ele joga hoje como um atacante, como um segundo atacante ali junto com o Luciano. E durante toda a carreira do Ferreirinha, eu achava que ele era um extremo, um ponta. E ele, Sim, nessa função, tá jogando muito mais. Que ele apresenta na direita, apresenta no meio, sai da área, abre espaço, gera jogo. E aí, sim. acho que hoje a gente teve uma diferença gritante do que a gente achava que era o Ferreirinha, que era esse extremo, um jogador talvez segundo tempo, pro atacante Ferreirinha. E hoje deixou muito a desejar. E eu acho que deixa muito a desejar. Talvez se o Ferreirinha estivesse jogando todas as partidas de ponta esquerda, não deixasse tanto. Mas como ele estava jogando tão bem como atacante, foi para a ponta e deixou a desejar, acho que isso gera um, um desânimo assim na torcida. Fala, caralho, porra, ele tava tão bem na Sim. função. Eu vou numa nota 5,5 pro Ferreirinha. Acho que deixou a desejar, mas jogando na posição dele, e que para mim é o titular na terça-feira, ele vai muito bem. Também iria com o Luciano e Ferreirinha de segundo atacante, cara. Ele tem muita mobilidade, um para um dele é muito bom, né, Fê? Então, quando ele tá no mano com os zagueiros, ele é muito perigoso. E ele de extremo ali jogado, eu não sei, cara, muitas vezes ele meio que desconecta do jogo, ele espera muito a bola chegar para ele conseguir ter as ações do jogo. E hoje no futebol não é mais esse extremo. O extremo ele precisa fazer várias funções. Concordo muito com você. Hoje foi muito mal, não gostei dele, cara. Ele vem assim, né? Mas quando ele joga de segundo atacante, ele joga muito bem mesmo. Aí vem Gonçalo Tapia, amigo. Esse aí é nota 1, para não dar 0, viu? Cara, eu vou entrar aqui nas estatísticas dele do SofaScore só para ver aqui. Ele teve 87% de passes acertados, ações com bola. Tô tentando achar aqui. 38 ações com bola para um atacante, Fê. Não dá, cara. Não dá. Um atacante de lado ainda. Participou muito pouco. O que participou errou, na minha opinião. Vão falar que, mas a jogada do gol, né? Que na verdade ele cruza, o zagueiro rebate, a bola bate na trave e sobra pro Mike lá do meio da rua fazer o gol. Mais mérito do Mike da sorte da trave. Nota nota 1 para ele, vai um e meio porque o Dineno chegaremos nele. Mas assim, cara, mais do mesmo, né? E assim, eu acho um atacante pesado, um atacante que não é objetivo, muitas vezes não sabe ler os espaços que a defesa entrega, enfim. Achei uma péssima contratação até aqui. A gente tem que analisar, né? Pode ser que ele melhore, mas até aqui, péssima contratação. Rodineno. Cara, eu acho que ele foi uma vírgula melhor do que o Tapia. Mas nada demais. Cara, foi desesperadora a partida do Dineno. Muito abaixo mesmo. Eu vou. Não dá pra botar 1,6, porque a nota do Tapia foi 1,5. Então vou 1,5, junto com o Tapia. Vai todos no mesmo balaio. Tá bom. Um e-mail. Cara, o Dineno é o seguinte, eu sou um dos defensores do Dineno de centroavante, porque no sistema de três zagueiros é muito importante você ter um centroavante tipo Caleri, que segura a bola, que briga com os zagueiros, que dá. Seria muito importante no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, né? Era o que o Crespo queria com o André Silva, segurar a bola para sair de trás, mas o André O não sabe fazer Caleri, parede. exato, se o Caleri tivesse em condições mínimas, ele iria com uma perna e meia, mas não dá assim. O André, eu faço minha culpa pro André, porque ele não nunca foi esse centroavante que joga de costas, né? Ele tá aprendendo a jogar.
Muitas vezes ele não tem o cacuete de abrir a capa do Batman, como a Luísa fala. Muitas vezes ele já vem caindo porque o zagueiro consegue se antecipar ali. Mas, cara, pelo menos ele tem dinâmica e movimentação. O Dineno, além de não ter conseguido fazer o que é o dever dele, que é segurar a bola hoje, ele não tem dinâmica nenhuma. Não conseguiu marcar, não conseguiu fazer gol, não conseguiu ser agressivo no momento que precisava. Assim, partida para se esquecer. Eu vi até a galera no comentário aí falando, pô, ele tá voltando de LCA e tudo mais. Só que, cara, sim, ele teve as oportunidades que ele teve até aqui, ele não soube aproveitar. Hoje ele jogou quase o jogo inteiro. Não dá para admitir, assim, a partida dele é assim, mas muito, 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 muito abaixo. Então, nota 1,5 aí também. Seguimos. Lucas Moura. Cara, boa partida do Lucas. Me preocupa a forma que ele se movimenta hoje em campo por conta da lesão. Não é nenhuma preocupação pela forma que ele atua, e sim uma forma de uma análise corporal de um cara completamente leigo, que para mim não está normal a análise corporal de Lucas Moura. Mas partidaça, porra. Se não fosse ele, talvez a gente saísse sem um ponto. Da Ilha do Retiro, nota 8 pro Lucas. Nota 8 para Lucas Moura. Dispensa apresentações, né? Até quando ele não tá tão bem, você vê que ele tá achando o ritmo de jogo dele, ele é decisivo, cara. O Lucas não se esconde do jogo. Para mim, tecnicamente, é o melhor jogador de São Paulo. Vai continuar sendo por muitos anos, porque ele é um absurdo. O problema da. E a torcida tem que entender que o problema dele vai muito de encontro ao estilo de jogo dele, né, Felipão? Porque ele é um jogador de arranque, e esse problema que ele teve na cápsula limita o arranque. Então ele tá pegando confiança em voltar a fazer esse arranque, aquele arranque que ele corta para o meio, vai, né, fazendo fila nos adversários, mas é um jogador que, cara, além da identificação dele, do caráter que ele tem, então gostei muito, tô muito feliz pelo gol do Lucas, e no segundo tempo vai ser muito importante no jogo contra o Atlético Nacional. André Silva. Pô, a partida do André, eu acho que é meio difícil de analisar. Ele entra numa situação do jogo bem complicada, bem difícil, assim, de se jogar. É aquele meio que bumba meu boi, sabe? Vamos pra cima e bola pro mato e tentar raspar. É muito difícil analisar a partida do André. Ele entrou numa situação delicada. Por mais que eu seja um dos grandes críticos, não vou ser. Eu sou crítico, mas eu torço pro São Paulo, quero ver ele bem. Claro. Então, para mim, é uma nota 6. Acho que é difícil avaliar a partida, o que foi o André Silva durante o jogo. Justo, justo, cara, justo. A gente tem que ver e analisar com justiça, né? Obviamente que ele entrou num momento complicado ali e fez o que pôde. Então, cara, Henrique Carmo, queria saber a sua opinião. Partidaça, tá? Partidaça. O moleque, muita personalidade, já tá viralizando alguns vídeos na internet dele chamando o jogo, falando: olha pra mim, dá a bola em mim. E, cara, eu adoro jogador que tem essa personalidade, que, cara, se incomoda, que quer chamar o jogo, que quer tá ligado, que quer tá participando. E o Henrique, pra mim, se provou ser esse cara. Eu acho que precisa ter mais oportunidades com. Teve pouquíssimas com o Crespo. Com o Zubeldia. O Zubeldia, para mim, ele queimou o Henrique Carmo, porque no passado ele deixou o Henrique o ano inteiro no profissional. O moleque não foi para a Copinha, foi para a Florida Cup, não jogou na Florida Cup, e aí hoje teve que voltar para o Sub-20. Eu acho que precisa ser aproveitado no profissional. Eu acho mais jogador do que o em qualidade técnica, tá? E pelo amor de Deus, eu não quero fingir que eu não tô falando que o Henrique Carmo é o novo Vinícius Júnior, não. Eu só acho que em qualidade técnica ele é superior ao Luca e ele é superior ao Lucas Ferreira. Eu acho que ele, dos pontas que o São Paulo tinha ali na sua categoria de base, ele era o mais habilidoso, que tem mais valência técnica, um cara que tem mais refino, trato com a bola. Ele é, para mim, o que mais me agrada, o estilo de jogo dele. Para mim, nota 8 também para o Henrique Carmo. Gostei demais da partida dele, precisa ser mais. Precisa ser. E, cara, se emprestarem ele. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar nisso, Léo. Pois é, cara, pois é. Tem até uma polêmica aí, tá? Se você tá acompanhando o grupo, infelizmente eu não posso contar isso para vocês. Mas envolve o nome de Henrique Carmo. Qual que é a nota que você deu para ele, Fê? 8, 8. 8. Beleza, 8 para Henrique Carmo. Cara, fantástico, jogadoraço. Pelo amor de Deus, São Paulo, não faça essa burrada. Precisa dele, é um jogador que no 1 para 1 é diferenciado, mostrou todo o potencial e toda a personalidade de entrar num jogo importante e mudar o ritmo do jogo. É muito bem avaliado pelos jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo falam muito bem do Henrique. Menino dedicado, menino como o Rodriguinho, perfil bom, sabe? Não é deslumbrado, não é empolgado. Então, precisa, cara, num calendário tão grande como esse, precisa de um jogador assim para ser esse desafogo.
Henrique, partidaça. Ferrarese. Cara, o Ferrarese, ele entra num lugar na posição do Alan Franco e no momento que o São Paulo para de sofrer, né? E, de novo, eu acho que entra muito na questão do parecido com o André Silva, numa situação meio difícil de se analisar. O São Paulo parou de sofrer, até porque o time do Sport é muito ilimitado. E aí, quando faz o 2-0, eles colocam a bunda na trave, colocam a bunda no gol, falam não vai entrar, e entra, porque é um time limitadíssimo. O Ferrarese, para mim, tem uma nota 5, concordo com o público, não dá para analisar. Foi pouco exigido durante a partida do Ferrarese. Qual a nota dele, Fê? 5, nota 5. 5, 5. Seguimos, então. Nota 5. Bobadilha. Cara, o Bobadilha, ele era um jogador que eu tinha algumas críticas gigantescas a ele até a chegada do Hernan Crespo. Quando chega o Hernan Crespo, ele se transforma. Ele vira outro jogador. E hoje, por mais que tenha pouquíssimas, foi pouquíssimo exigido, ele deu um passe que deu o gol pro São Paulo. O passe do Bobadilha dá o gol pro São Paulo, porque ele quebra a última linha de marcação, desmonta a defesa do Sport, acha o Tapia, uma bola, porra, perfeita. Para mim, não tem como não ser mais do que nota 7 para mim. Para mim, o Bobadilha, por mais que tenha sido pouco exigido durante o jogo, ele deu a vitória pro São Paulo. Para mim, é nota 7. Perfeito. Nota 7 para a Bobadilha. Cresceu muito, né? E numa função diferente, porque com o antecessor, a minha impressão era que ele escalava e queria que o Bobadilha fosse uma espécie até de 5, né? De um primeiro volante mais. Ano passado ele jogou de 5, né? Quando o Pablo Maia machuca, ele vira um 5. E ele nunca foi, não marca tão bem assim. Não, exatamente. E você tira a melhor característica dele, que é pisar na área. Ele tem um arremate de fora da área muito bom. E o entrelinhas dele é fantástico. Aí juntou ele com o Marcos Antônio, meu amigo. Bom pra caramba. Pode ir na nota 7. E Hernan Crespo, pra gente finalizar as notas, Fê. Cara, vai ter uma galera que vai criticar ele ter entrado com o time reserva. E, gente, não errou. É de novo, se você criticar que o Crespo entrou hoje com o time reserva, você é um engenheiro de obra pronta. Você é, porra, todo mundo falou que ele tinha que entrar com o time reserva. E tinha mesmo. E nas mudanças ele vai bem, até porque quando você tá jogando com o time reserva, você não tem muito o que inventar, né? Você coloca o seu time titular quando não tá ganhando. Então, uma nota 7 para ele. Fez uma boa escalação, escancarou que o time reserva do São Paulo é horroroso e fez as mudanças certas. Eu acho que não teve nenhuma mudança errônea dele. Ele tirou, talvez a única mudança ruim dele que ele não fez, que foi deixar o Tap em campo. Mas nota 7 pro Crespo. Siga o relator, cara. Crespo tem minha confiança. Só o que ele fez com pouco tempo que ele teve e ainda perde do jeito que perdeu contra o Flamengo. Eu sabia que ia ser um jogo atípico. Eu até falei isso aqui muitas vezes nas nossas lives para a torcida ter calma, mas assim, é bizarro o que ele faz com o São Paulo no curto espaço de tempo, né? Muitas vezes fazendo simples, mas é muito difícil às vezes fazer o simples, né? E assim, sistema de jogo que ele mudou, a linha de 3, enfim, cara, eu sempre vou passar um pano pro Crespo, porque é um técnico que eu gosto muito. Tem uma escola do Bielsa que me encanta muito também, e é um cara que sabe jogar de acordo com o que ele tem, né, Fê? Um cara que consegue se adaptar às nuances do jogo, consegue entender o que precisa, não tem medo de arriscar, não tem medo de mexer quando precisa, e a filosofia dele é aquilo lá, o que eu tenho para hoje eu vou oferecer. Acho que tem muitos técnicos, às vezes, que tem uma filosofia e não abrem mão dela, e às vezes acabam metendo os pés pelas mãos. Então, o Crespo, para mim, é um profissional top. Grande Hernan Crespo, nota 7. Lembrando você que não deu as notas ainda, pode ir lá no site do Arquitricolor dar as notas, então tá aberto para todo mundo lá. Essas notas da direita são as notas que eu e o Fê demos para os participantes, para os personagens do jogo, e a nota da esquerda é uma média da torcida. Então vai lá, dê a sua nota no nosso site, tá, Fê?